Senhores ministros, comunico a presença neste plenário de alunos do curso de Direito da Universidade Salgado Oliveira, campus de Recife. Sejam muito bem-vindos. Senhores ministros, chamo a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 2591. Relator originário era o ministro Carlos Veloso. Na última sessão em que este feito veio a julgamento, em 4 de maio de 2006, após o voto vista do senhor ministro Eros Grau, que julgava improcedente a ação, no que foi acompanhado pelos senhores ministros Joaquim Barbosa, Carlos Brito e Sepúlveda Pertence, este último, em antecipação, pediu vista dos autos do senhor ministro César Peluso. Com a palavra o ministro César Peluso. Senhora Presidente, eu serei breve. As questões centrais do caso já foram objeto de meticulosas discussões que antecederam este meu voto vista. Pretende a autora haver declarado a inconstitucionalidade da expressão inclusíveis de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, constante do artigo 3º, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que teria incluído tais atividades no conceito de serviço, submetendo-as, por conseguinte, à exigência das normas tuitivas do consumidor. Argui, em síntese, a existência de vício formal, radicado na imposição de maiores encargos, obrigações e responsabilidades às instituições do sistema financeiro por meio de lei ordinária, e de vício material, decorrente de ofensa aos princípios do devido processo legal substantivo e da razoabilidade, por inobservância das peculiaridades das atividades financeiras cujas relações não seriam equiparáveis às de consumo. Estou em que não colhe a afirmação da autora, segundo a qual verbis, a lei ordinária pretendeu alcançar relações próprias do sistema financeiro nacional, invadindo o campo reservado à lei complementar, além de violar o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, lesionando o princípio do devido processo legal. É que as normas em contraste aparente, que são o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Organizadora do Sistema Financeiro, 4.595, têm âmbitos distintos de aplicação, enquanto se definem estes pelo conjunto dos fatos que correspondem às hipóteses legais das normas de dado sistema, designadas como aplicáveis na expressão de Batista Machado. Trata-se, por assim dizer, de dimensões normativas irredutíveis. Recordo a respeito de uma velha, mas clara lição de Bobbio. Para que possa ocorrer antinomia, são necessárias duas condições que, embora óbvias, devem ser explicitadas. As duas novas normas devem pertencer ao mesmo ordenamento e as duas normas devem ter o mesmo âmbito de validade. Distingue-se 4 âmbitos: temporal, espacial, pessoal e material. Ora, as normas de proteção ao consumidor incidem sobre os aspectos factuais da relação entre instituição do sistema financeiro e cliente, encarada apenas do ponto de vista do consumo. Não invadem, portanto, nenhuma competência que se possa qualificar reservada a normas regulamentares do sistema financeiro nacional, cujo âmbito de aplicação de validade material é outro. As relações intersubjetivas, é evidente, enquanto fatos suscetíveis de qualificação normativa, são dotadas de múltiplos aspectos que podem guardar relevo simultâneo para mais de um sistema ou domínio normativo. De modo que não surpreende que diferentes dimensões de uma mesma classe de fatos de natureza bancária, financeira, de crédito e seguritária caiam sob a regulamentação simultânea de sistemas diversos. Nesse sentido, a regulação do serviço daquela classe de fato, objeto do Código, limita-se aos aspectos próprios da relação de consumo. Em outras palavras, o Código não tende a disciplinar as relações entre as instituições integrantes do sistema financeiro nacional e os clientes, sob o prisma estritamente financeiro de política monetária, nem estabelecer normas sobre o funcionamento institucional. Restringindo-se o âmbito de competência conferido pelos artigos 15, 32, 24, 8 e 175 da Constituição, predispõe-se a governar tais relações unicamente do ponto de vista do consumo. Esta distinção que a autora dá por pressuposta, mas para tirar-lhe consequência insustentável ao deduzir na inicial verbis.
Ora, se conforme reconhecido pela jurisprudência do Supremo, as matérias pertinentes ao sistema financeiro nacional abrangente das atividades bancárias, financeiras de crédito seguro hão de ser disciplinadas por lei complementar a teor do artigo 192 da Constituição, e se de acordo com o entendimento do mesmo tribunal, a Lei 4.595 de CCH foi recepcionada com esse status, resta evidente que o parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 8.028, ao pretender equiparar todas as atividades de natureza bancária, financeira, de crédito securitário a relações de consumo, para fim de regulamentá-las, padece de inconstitucionalidade por invadir a área reservada à lei complementar, sendo insuscetível de derrogar a lei recepcionada e que desfruta desse status. Parágrafo 31 da inicial. O fator decisivo para a solução da causa está no juízo óbvio de que defesa do consumidor não é de maneira alguma matéria pertinente ao sistema financeiro nacional, e pois de que tampouco se preordena a norma impugnada a equiparar, como tendo autora, todas as atividades de natureza bancária a relações de consumo para o fim de regulá-las, sob aquele ponto de vista. Não percebê-lo, varia o mesmo que arguir de inválida a lei que dispusesse, por exemplo, incidência de tributo, como o ITBI, sobre relação de compra e venda imobiliária, sob pretexto de que estaria a reger matéria de direito civil de competência exclusiva da União. Daí não se entrever derrogação, que é a modalidade revocatória, cujo alcance está em retirar a validade por meio de outra norma. Ora, não há aqui expressa nem tácita, até porque esta exigiria incompatibilidade entre a matéria revogada e as disposições antes vigentes. Segue-se, pois, que não há como nem por onde sustentar convincentemente que o Código teria derrogado de forma inconstitucional, por invasão de competência reservada à lei complementar, a Lei 4.595. E ao que, aliás, não deixou de ver a doutrina especializada, quando alude, continuam com plena eficácia as normas previstas na legislação anterior, que não colidam com o regime do Código, que revoga, pois, somente as regras incompatíveis dentro da técnica tradicional, artigo 119. Observada a distinção fundamental entre os âmbitos de aplicação dos sistemas normativos de que se cuida, não se encontra inconstitucionalidade alguma, assim do ângulo material como do formal, à medida que a norma questionada foi introduzida no ordenamento por veículo legislativo adequado ao assunto que versou. No exposto, senhor presidente, o meu voto, acompanhando com a devida venda os ministros Nery da Silveira, Eros Grau, Joaquim Barbosa, Carlos Brito e Sepúlveda Pretense, julga improcedente essa. O eminente ministro César Peluso julga improcedente a ação. Colho o voto agora do ministro Marco Aurélio. Presidente, nós temos na Constituição Federal inúmeros dispositivos que versam a proteção ao consumidor. E notamos mesmo que a Carta de 1988 deu de forma, a meu ver, no campo didático, uma ênfase maior à dignidade da pessoa humana. O que se articula nesta ação? Se articula o conflito do Código do Consumidor, vigente desde 1990, passados os 180 dias da vacatio legis, com a própria Constituição Federal. E aí nós temos que o Código é explícito, realmente, ao revelar que se tem como alcançados serviços em qualquer atividade no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive aqueles serviços de natureza bancária, de natureza financeira, de crédito e também serviços decorrentes da atuação securitária, salvo o que disser respeito às relações trabalhistas. O Código do Consumidor, a meu ver, tal como o Código Nacional de Trânsito, implicou um avanço
um avanço no campo social. E não cabe empolgar o artigo 192 da Constituição Federal, no que preceitua que o sistema financeiro, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares, para dizer-se que teria havido aqui uma invasão sob o ângulo formal, tendo em conta a reserva da matéria prevista no 192, a lei complementar. Mas há mais, além desses aspectos. Nós temos que o Código está em vigor há tanto tempo e jamais se cogitou da colocação em risco do sistema financeiro, consideradas as normas de proteção ao consumidor. Não se tem no Código do Consumidor a criação em si de encargos e obrigações. O que há é um sistema que obstaculiza posições que acabem por alcançar, como eu disse no início do meu voto, a própria dignidade do homem. Não acredito que, vindo à balha a lei complementar prevista no artigo 192, se acabe por consagrar o que seria, e as instituições financeiras não precisam disso, o Código de Proteção às instituições financeiras, considerado algo inexistente, a agressividade do consumidor. Conforme contido no artigo 192, a lei complementar há de dispor sobre a estrutura em si do sistema financeiro, sem chegar a alcançar o que apontei, porque desnecessário ao consumidor do próprio sistema financeiro. Não creio que se possa vislumbrar um risco quanto ao sistema. Não creio que se possa cogitar de aplicação nesse longo período em que esteve em vigor o Código do Consumidor de forma contrária ao fim visado pelo artigo 192. Basta que consideremos a sempre crescente lucratividade dos estabelecimentos bancários, para assentar de início que o Código não repercutiu de forma danosa na atividade desenvolvida. Não temos no Código, repito, qualquer preceito que verse especificamente em termos de fixação sobre taxas e sobre juros devidos, tendo em conta o capital. Nós estamos a nos pronunciar em processo objetivo. E não cabe nesse processo subjetivo objetivo extravasar o que é necessário, né? A definição da harmonia ou não da lei atacada, do ato normativo abstrato atacado com a Constituição Federal. Não cabe transformar
o Supremo como que em órgão consultivo para prevenir dúvidas que devem ser suscitadas mediante o processo próprio e o processo subjetivo. Por isso, acompanho o ministro relator, não, porque o ministro relator votou pela procedência parcial. Dava interpretação Acompanho, penso, o ministro Nery da Silveira, no que prolatou o primeiro voto no sentido da improcedência do pedido formulado. Ministro Celso de Mello, como vota? Senhora Presidente, a proteção ao consumidor e a defesa da integridade de seus direitos representam compromissos inderrogáveis que o Estado brasileiro conscientemente assumiu no plano de nosso ordenamento constitucional. O relevo indiscutível desse compromisso estatal, considerada a irrecusável importância jurídica, econômica, política e social de que se revestem os direitos do consumidor, tanto mais se acentua quando se tem presente que a Assembleia Nacional Constituinte, em caráter absolutamente inovador, elevou a defesa do consumidor à posição eminente de direito fundamental, proclamando no artigo 5º, inciso 32, e atribuindo-lhe ainda a condição de princípio estruturador e conformador da própria ordem econômica. É por essa razão que o eminente professor José Afonso da Silva, ao analisar a obrigação constitucionalmente imposta ao Estado de prover, na forma da lei, a proteção do consumidor, põe em destaque a inserção dessa cláusula de tutela entre os direitos fundamentais, com o que se erigem os consumidores à categoria de titulares de direitos constitucionais fundamentais, conjugando-se ainda a isso a previsão constante do artigo 170, inciso 5º, que eleva a defesa do consumidor à condição de princípio da ordem econômica, com o relevante propósito de legitimar todas as medidas de intervenção estatal necessárias a assegurar a proteção prevista. Na realidade, senhora Presidente, a proteção estatal ao consumidor, quer seja esta qualificada como um direito fundamental de extração constitucional, quer seja compreendida como diretriz conformadora da formulação e execução de políticas públicas, bem assim do exercício das atividades econômicas em geral, assume, em última análise, na perspectiva do sistema jurídico consagrado em nossa Carta Política, a condição de meio instrumental destinado, enquanto princípio constitucional e impositivo, para usar a expressão do eminente ministro e professor Eros Roberto Grau, a neutralizar o abuso do poder econômico praticado em detrimento das pessoas e de seu direito ao desenvolvimento e a uma existência digna e justa no exercício de atividades negociais. Com o claro objetivo de dar concreção e significado a tais proclamações constitucionais, a Carta Política fez instaurar um estado de comunhão solidária entre as diversas esferas políticas que compõem a estrutura institucional da Federação Brasileira, congregando-as em torno de finalidade comum impregnada do mais elevado sentido social. Vale referir, bem por isso, a primazia que a Carta Política conferiu tanto à defesa do consumidor quanto à preservação da integridade das prerrogativas jurídicas que, em seu favor, foram reconhecidas pelo ordenamento positivo, podendo-se afirmar, a partir de tal asserção, que os direitos do consumidor, embora desvestidos de caráter absoluto,
qualificam-se, no entanto, como valores essenciais e condicionantes de qualquer processo decisório que vise a compor situações de antagonismo resultantes das relações de consumo que se processam no âmbito da vida social, de modo tão estruturalmente desigual, marcadas, muitas vezes, pela nota de indisfarçável conflituosidade a opor fornecedores e produtores de um lado a consumidores de outro. Com esse propósito, senhora presidente, e para não degradar o compromisso de defesa do consumidor à condição inaceitável de uma promessa irresponsavelmente vã ou de uma proclamação constitucional meramente retórica, ou ainda de um discurso politicamente inconsequente, a lei fundamental, visando a promover o bem de todos, veio a instituir verdadeiro condomínio legislativo, partilhando entre a União, os Estados-membros e o Distrito Federal, sem falar nos municípios, a competência para legislar em caráter concorrente sobre medidas e políticas públicas destinadas a viabilizar a proteção que se quer efetiva, plena e real a ser conferida ao consumidor. Daí justificar-se plenamente o reconhecimento de que a proteção ao consumidor, que traduz prerrogativa fundamental do cidadão, qualifica-se como valor constitucional inerente à própria conceptualização do Estado democrático e social de direito, razão pela qual incumbe a toda a coletividade e ao Poder Judiciário em particular extrair dos direitos assegurados ao consumidor a sua máxima eficácia. Cumpre reiterar, bem por isso, a afirmação de que a função tutelar resultante da cláusula constitucional de proteção aos direitos do consumidor projeta-se também na esfera relativa à ordem econômica e financeira, na medida em que essa diretriz básica apresenta-se como um insuprimível princípio conformador da atividade econômica. Impende destacar, por oportuno, que todas as atividades econômicas estão sujeitas à ação fiscalizadora do poder público. O ordenamento constitucional outorgou ao Estado o poder de intervir no domínio econômico, assistindo-lhe, nesse especial contexto das funções estatais, competência para proceder como agente normativo e também como agente regulador da atividade negocial. Desse modo, cabe enfatizar que a esfera de proteção constitucionalmente garantida aos direitos do consumidor desempenha clara função inibitória, apta a desqualificar o exercício eventualmente abusivo, prejudicial e nocivo decorrente de práticas negociais. Dentro dessa perspectiva, a edição do Código de Defesa do Consumidor, considerados os valores básicos concernentes à proteção da vida, da saúde e da segurança e relativos à liberdade de escolha, à igualdade nas contratações, ao direito à informação e à proteção contra a publicidade enganosa, dentre outros, representou a materialização e a efetivação dos compromissos assumidos em tema de relações de consumo pelo Estado brasileiro. É por tal razão que Antônio Carlos Effing, em monografia dedicada ao tema Contratos e Procedimentos Bancários à luz do Código de Defesa do Consumidor, ao ressaltar a importância do advento da Lei 8.078 de 90, por tudo o que significou e tem representado na concretização do compromisso constitucional de proteção aos direitos do consumidor, registrou as sensíveis transformações porque passou em nosso sistema jurídico o tratamento normativo dispensado às relações de consumo. Disse então, todavia, não resta dúvida que a proteção do consumidor somente adquiriu aspecto relevante com a promulgação da Carta Magna de 1988,
assumindo, neste momento, estado de garantia constitucional e princípio norteador da atividade econômica. Com a edição do Código de Defesa do Consumidor e a entrada em vigor de suas normas, restaram esclarecidos e consolidados os direitos dos consumidores, através da criação do microsistema das relações de consumo, com a inserção de novas normas e princípios jurídicos para a tutela dos consumidores. Assim, conclui-se que, com o passar do tempo, as relações de consumo foram sofrendo tratamento inovador e protetivo da parte mais frágil na relação, qual seja o consumidor, restando as relações de consumo agora amplamente tuteladas pelo Código de Defesa do Consumidor. Não só a legislação brasileira, mas também a doutrina internacional estão voltadas para a regulamentação das relações de consumo, especialmente no que diz respeito ao crédito do consumidor. Conforme se verá mais adiante, seja quanto à proteção contratual, seja quanto ao acesso do consumidor à tutela jurisdicional, o Código de Defesa do Consumidor representa o maior avanço da disciplina das relações de consumo. Atribuir plena eficácia, portanto, às normas contidas no Código, no CDC, significa conferir ao Código a sua total aplicação. Representa possibilitar ao consumidor a garantia da sua proteção e defesa, bem como estabelecer ao fornecedor parâmetros para a sua conduta dentro deste regulamento, visando, assim, ao equilíbrio nas relações de consumo. Impende indagar desse modo, senhora Presidente, em que medida a norma inscrita no artigo 192 da Carta Política, que estabelece reserva constitucional de lei complementar em tema de estruturação e funcionamento do sistema financeiro nacional, revela-se apta a obstar ou não a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, impedindo-o ou não de incidir nas relações de consumo que se estabeleceriam ou não entre as instituições financeiras e os cidadãos em geral. Na realidade, senhora Presidente, e considerado o âmbito de abrangência material inscrito no artigo 192 da Constituição Federal, entendo que temas concernentes, por exemplo, ao dever de restituição em dobro em caso de cobrança indevida, ou à responsabilidade civil sem culpa por danos causados ao cliente, ou à nulidade de cláusulas contratuais abusivas, ou à inversão em favor do consumidor, do ônus da prova, ou à imposição de multa e demora em valor superior a 2% do quantum da prestação, quando decorrente do inadimplemento de obrigações do seu termo, ou à possibilidade de o Ministério Público promover ação civil pública que tenha por objeto a declaração de nulidade de cláusula contratual que ofenda o Código de Defesa do Consumidor ou que não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes, ou ainda a impossibilidade de manutenção em cadastro por período superior a 5 anos de informações negativas referentes a clientes inadimplentes, constituem matérias que, por sua essência mesma, não se identificam com a organização e a estruturação do sistema financeiro nacional, podendo ser disciplinadas mediante lei ordinária, como o Código de Defesa do Consumidor, mesmo que versem relacionamentos jurídicos entre instituições financeiras e os usuários de seus serviços. É que o sistema financeiro nacional sujeita-se, tanto quanto os agentes econômicos em geral, à necessária observância do postulado da defesa do consumidor como direta consequência de expressa determinação emanada da própria Constituição da República, cujo artigo 170, inciso 5º, proclama que a ordem econômica e financeira rege-se obrigatoriamente, dentre outros elementos condicionantes, por esse
importante vetor axiológico a que todos devem submeter-se, mesmo que se cuide de instituições que exerçam atividades de natureza bancária, financeira, securitária e de crédito. Reconheço, por isso mesmo, senhora presidente, que o sistema financeiro nacional sujeita-se ao princípio constitucional da defesa do consumidor. E concordo com a observação feita pelo eminente relator, ministro Veloso, no ponto em que acentua que verbes, o Código de Defesa do Consumidor não interfere com o sistema financeiro nacional, artigo 192 da Constituição, em termos institucionais, já que o Código limita-se a proteger e defender o consumidor, o que não implica interferência no sistema financeiro nacional. Protegendo e defendendo o consumidor, realiza o Código o princípio constitucional, revelando-se inquestionável a asserção, também constante do voto proferido pelo eminente ministro Veloso, de que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se às atividades bancárias da mesma forma que a essas atividades são aplicáveis, sempre que couber, o Código Civil, o Código Comercial, o Código Tributário Nacional, a consolidação das leis do trabalho e tantas outras leis. Daí, a correta observação, senhora presidente, constante de artigo publicado há 15 anos, em janeiro de 91, da lavra do eminente ministro Eros Grau, no qual versou a questão ora em exame, expendendo, então, em janeiro de 91, já em janeiro de 91, importantes considerações que vale reproduzir. Escreveu, então, o eminente professor, nosso colega Eros Grau, o que se segue. Verbes. Gazeta Mercantil, do dia 13 de dezembro de 90, transcreve opinião do coordenador das promotorias de justiça de proteção ao consumidor do Estado de São Paulo, no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor irá atingir também os contratos de empréstimo bancário. Disse, então, o professor Grau, isso é inteiramente correto. O Código do Consumidor, como afirma o artigo 1º da Lei 8.078 de 90, estabelece normas de proteção e defesa do consumidor. Daí porque se impõe a conceituação de consumidor. Sem que consumidor seja conceituado, não se tornará possível a sua aplicação. Nosso esforço, no sentido de conceituar consumidor, corresponderia à busca da determinação de uma suma de ideias, conceito, no que lograríamos superar a ambiguidade e imprecisão do termo que expressa justamente o vocábulo consumidor. Essa superação, contudo, jamais se opera de modo integral, de sorte que sempre restam sombras e múltiplos sentidos, informando, desinformando o intérprete e o aplicador do texto normativo, no bojo do qual o vocábulo ou a expressão, que é termo de um certo conceito, comparece. Daí porque averbei em outra oportunidade, inúmeras vezes a norma jurídica opera a enunciação estipulativa do conceito, ou seja, define o termo do conceito. O que se tem referido por conceito estipulativo corresponde, em regra, a uma definição que a norma jurídica contempla, visando superar a ambiguidade ou imprecisão do termo do conceito. Assim procede o Código do Consumidor, definindo consumidor, fornecedor, produto e serviço. Entende-se como consumidor, como fornecedor, como produto e como serviço, para os efeitos do Código do Consumidor, o que descrito está no seu artigo 2º e no seu artigo 3º e parágrafos 1º e 2º. Diz o seu artigo 2º que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. E o parágrafo 2º do artigo 3º define serviço: qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Assim,
na leitura conjunta dos preceitos transcritos, a evidência de que, para os efeitos do Código de Consumidor, é consumidor, inquestionavelmente, toda pessoa física ou jurídica que utiliza como destinatário final atividade bancária, financeira e de crédito. Daí a obviedade da opinião transcrita pela Gazeta Mercantil. Por certo que as instituições financeiras estão, todas elas, sujeitas ao cumprimento das normas estatuídas pelo Código do Consumidor. Parece-me incompreensível que algumas delas isso não percebam, não cuidando seriamente de, desde logo, se adaptarem àquelas normas. A adaptação das instituições financeiras a essas normas não há de configurar de toda sorte nenhum desafio intransponível, mesmo porque já estão elas sujeitas a comportamentos regulamentares que atendem à tutela do consumidor. Entendo, senhora presidente, que se torna mais adequada a conclusão a que chegou o eminente ministro Nery da Silveira, quando afirma não ver razão para destacar, dentre outros temas, a questão dos juros, seja em face do que enuncia a súmula 648 do Supremo Tribunal Federal, seja ainda em decorrência do advento da Emenda Constitucional 40 de 2003, que derrogou todos os incisos e parágrafos que compunham a estrutura normativa do artigo 192 da Constituição. Isso significa que, a meu juízo, que o Código de Defesa do Consumidor, porque lei ordinária, não pode dispor apenas sobre o núcleo temático previsto no artigo 192 da Constituição, hoje substancialmente reduzido em sua abrangência normativa por efeito da superveniente promulgação da Emenda Constitucional 40 de 2003. Daí a corretíssima observação constante do voto proferido na presente causa pelo eminente ministro Eros Grau, na sessão anterior. Disse Sua Excelência, verbes, os que exercem atividades subordinadas à Lei 4.595 de 64 são as instituições financeiras. Logo, é do funcionamento das instituições financeiras que se trata. Podemos, portanto, dizer desempenho de suas atividades pelas instituições financeiras. O Conselho Monetário Nacional regula o desempenho de suas atividades pelas instituições financeiras. O vocábulo funcionamento é, porém, circunstância de as instituições cumprirem uma função no quadro do sistema financeiro nacional. O vocábulo tem a virtude de tornar bem explícito o fato de a lei ter estabelecido que, para funcionar, para desempenhar a atividade de intermediação financeira, a empresa deverá cumprir o que determina o Conselho Monetário Nacional, no que concerne a sua adequação a esse desempenho. Vale dizer, quanto ao nível de capitalização, à solidez patrimonial, aos negócios que poderá realizar, por exemplo, câmbio, captação de depósitos à vista, à sua constituição de conformidade com as regras legais, Lei das Sociedades Anônimas, com todas as suas implicações. Entrando em funcionamento, a instituição financeira, mercê da autorização que para tanto recebeu, pode exercer determinadas atividades, tais como captar depósitos à vista, pagar benefícios previdenciários, captar poupança, receber tributos. Essas atividades deverão ser, no entanto, desempenhadas no quadro das determinações dispostas pelo órgão normativo, como tipos de operações permitidas ou vedadas, volumes a serem aplicados nesta ou naquela modalidade de crédito, posições cambiais a serem cumpridas e negócios dessa natureza que podem ou não ser contratados. Digo mais, salientou o eminente ministro Eros Grau, esse exercício há de ser empreendido de modo que a empresa, isto é, a instituição financeira, funcione em coerência com certas diretrizes de políticas públicas, suas prerrogativas sendo exercidas conforme definições estruturais e conjunturais que as delimitam, como recolhimentos compulsórios, encaixe obrigatório. Vê-se bem de start que a função das instituições financeiras é uma função sistêmica, vale dizer, respeita ao seu desempenho no plano do sistema financeiro.
Ainda em outros termos, essa função somente pode ser cumprida no plano do sistema financeiro. Ora, o Conselho Monetário Nacional é competente apenas para regular, além da sua constituição e da sua fiscalização, o funcionamento das instituições financeiras, isto é, o desempenho de suas atividades no plano do sistema financeiro. Tudo quanto exceda esse desempenho não pode ser objeto de regulação por ato normativo produzido pelo Conselho Monetário Nacional. Em seguida, senhora presidente, eu relembro que, a propósito de temas estranhos à estruturação do sistema financeiro nacional, irreguláveis, portanto, por simples lei ordinária, que o Supremo Tribunal Federal, em sucessivas decisões monocráticas e colegiadas, que eu registro aqui, vem reconhecendo também a plena validade constitucional de leis municipais, que, fundadas no artigo 30, inciso 1º da Constituição, dispõem sobre a obrigatoriedade de as instituições financeiras instalarem em suas agências equipamentos destinados a proporcionar segurança e conforto aos usuários dos serviços bancários. E, nessas decisões, o Supremo Tribunal tem acentuado, de um lado, a autonomia institucional dos municípios, e, de outro lado, tem posto em destaque o fato de que são matérias absolutamente estranhas àquele núcleo temático constitucionalmente reservado ao domínio normativo da lei complementar, a que se refere o artigo 192 da Constituição da República. Daí, a acertada asserção que o eminente ministro Nery da Silveira fez constar de seu douto voto, notadamente no ponto em que reconheceu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor apenas, e tão somente apenas, no que se refere a matérias que digam respeito, de modo exclusivo, à estruturação e funcionamento do sistema financeiro nacional. Temas que, evidentemente, não são regulados pelo Código de Defesa do Consumidor, pois tais matérias, considerado o que agora dispõe o artigo 192 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional 40 de 2003, não se mostram suscetíveis de regulação mediante lei ordinária. Entendo, por isso mesmo, senhora presidente, que o Código de Defesa do Consumidor não revela nem padece da eiva de inconstitucionalidade que se lhe atribuiu na presente ação direta. Ao contrário, e sob tal aspecto, esse estatuto, o Código de Defesa do Consumidor, reveste-se de plena validade constitucional, especialmente se se considerarem os princípios que regem, que condicionam e que informam a própria formulação e execução da política nacional das relações de consumo, cujo princípio objetivo, reconhecida a situação de vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, consiste em viabilizar o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde, patrimônio, segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem assim a transparência e a harmonia das relações de consumo. Nesse contexto, a atuação normativa do poder público, como aquela consubstanciada na legislação de defesa e proteção do consumidor, vocacionada a coibir, com fundamento na prevalência do interesse social, situações e práticas abusivas que possam comprometer a eficácia do postulado constitucional de proteção e amparo ao consumidor, que representa importante vetor interpretativo na ponderação e superação das relações de antagonismo que se registram no mercado de consumo, justifica-se ante a necessidade que se impõe ao Estado de impedir que as empresas, como as instituições financeiras e os agentes econômicos em geral, qualquer que seja o domínio em que exerçam as suas atividades, afetem e agravem a situação de vulnerabilidade a que se acham expostos os consumidores. Os juízes e tribunais, em tema de relações de consumo,
e as relações entre instituições financeiras e seus clientes e usuários são relações de consumo, hão de resolver os litígios com apoio em uma dimensão valorativa, cujo elemento essencial repousa no necessário respeito à proteção dos consumidores, que titularizam um direito fundamental que lhes reconhece a própria Constituição da República. Assim, senhora presidente, considerados os fundamentos que venho dispor, mas acolhendo, sobretudo, as razões constantes dos doutos votos proferidos nesta sessão e nas sessões anteriores, em especial pelos ministros Nery da Silveira, Joaquim Barbosa, Eros Grau, peço vênia para declarar inteiramente improcedente a ação direta ora em julgamento, precisamente por não vislumbrar qualquer eiva de inconstitucionalidade nas expressões impugnadas, constantes do parágrafo 2º do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. É o meu voto. Ministro Sepúlveda Pertence já havia adiantado o voto. Senhora presidente, os votos hoje proferidos confortam a convicção que expressei rebus sixtantibus na última sentada. Recebi dos ilustres advogados da requerente memorial complementar, no qual parece postulavam uma explicitação, verdadeira interpretação conforme à Constituição do dispositivo questionado. Mas a interpretação conforme tem por pressuposto que a norma questionada seja equívoca. Não creio necessário explicitar que, ao dizer o parágrafo 2º do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que se inclui entre os serviços de que cuida os de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, assim os compreendeu para a regulação que no Código se encontra. E, como já haviam feito votos anteriores, a partir do ministro Nery da Silveira e do voto do ministro Eros Grau, nada há no Código de Defesa do Consumidor que estivesse compreendido na disciplina reservada à lei complementar pelo artigo 192 da Constituição. Reafirmo o meu voto e julgo improcedente o assunto. Creio que a matéria foi esgotada. Eu também me coloco na posição pela improcedência da ação, acompanhando os colegas, e proclamo o resultado. Vencido parcialmente o relator, ministro Carlos Veloso, que foi acompanhado pelo ministro Nelson Jobim, o tribunal, por maioria, julgou a ação improcedente. O relator ficou vencido. Será relator... Pergunta, será relator para o acórdão o ministro Eros Grau, já que o primeiro, na divergência, o ministro Nery da Silveira, está aposentado. Então, o ministro Eros Grau vai herdar esta redação de acordo. Chama a julgamento o agravo regimental no inquérito 2242, de que é relator o ministro Eros Grau, agravante Alain José Salles Zócoli, e agravado Silas Rondô Silva Cavalcante. Também Dilma Viana Rousseff. Senhora presidente, a decisão agravada, eu a estou registrando aqui, Isso põe junto. fundamenta-se basicamente sobre uma manifestação do Ministério Público Federal. É uma queixa-crime ajuizada contra os dois ministros de Estado pela suposta prática de crime, fundamentalmente,
que consistiria em negar validade a debêntures emitidas pela Eletrobras. O Ministério Público manifesta-se originariamente pela rejeição da queixa-crime e eu continuo o meu despacho, o despacho agravado, dizendo o seguinte: como observou a PGR, os crimes tipificados nos artigos 171 e 177 do Código Penal são de ação penal pública incondicionada. O titular da persecução penal é, pois, o Ministério Público Federal. Daí porque o parecer pela rejeição da queixa-crime equivale, na verdade, a pedido de arquivamento do inquérito por atipicidade das condutas imputáveis. Acolhendo o mencionado parecer, então, eu determinei o arquivamento dos autos. A essa decisão sobrevieram agravo regimental e recurso em sentido estrito, sob as alegações comuns de que, primeiro, os querelantes, ora agravantes, possuem legitimidade ativa, porquanto o artigo 29 do Código de Processo Penal prevê o exercício da ação penal privada subsidiária da pública quando o Ministério Público não intentar a ação penal no prazo legal, como no caso sob exame, diz o agravante. Segundo, não ocorreu a decadência do direito originário das debêntures, considerada a prescrição vintenária de que trata a súmula 39 do STJ e não o quinquênio previsto no Decreto 20.910, de 32. Requer o provimento do agravo e do recurso em sentido estrito, a fim de que a queixa-crime seja recebida. O Ministério Público opina, o Ministério Público Federal opina no sentido de não conhecimento do recurso em sentido estrito e pelo não provimento do agravo ao relatório. O voto de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu extraio do parecer da Subprocuradora-Geral da República, Cláudia Sampaio Marques, o seguinte trecho. Preliminarmente, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, é importante ressaltar que a interposição do recurso em sentido estrito, com base no artigo 581, inciso 1º do Código de Processo Penal, tem cabimento contra as decisões proferidas nas instâncias ordinárias, não se aplicando o citado preceito em processos de competência originária do STF, para os quais existe regulamentação específica prevista no artigo 39 da Lei 8.038. No outro vértice, é de ser desprovido o agravo regimental, uma vez ausente a hipótese constitucional e legal que pudesse autorizar os recorrentes a deflagrar ação penal privada subsidiária, e ainda que houvesse disposição diversa em nosso ordenamento jurídico, da mesma forma, inviável seria o prosseguimento do presente inquérito, porquanto os fatos oriundos aos ministros de Estado Silas Rondô Silva Cavalcante e Dilma Vana Rousseff, conforme já destacou esse órgão ministerial, as folhas tais são atípicos. A possibilidade de ajuizamento da ação penal privada subsidiária da pública vem prevista no artigo 29 do Código de Processo Penal, artigo, eu estou sempre transcrevendo a Subprocuradora-Geral da República, artigo recepcionado pela Constituição Federal. O pressuposto para o exercício do direito esculpido nos artigos 29 do Código de Processo Penal e 5º 59 da Constituição é a inércia ou desídia do Ministério Público em oferecer no prazo legal a denúncia, ou seja, só é permitido ao ofendido atuar de forma supletiva quando o titular da ação penal pública, já de posse dos elementos necessários à formulação da peça acusatória, deixar de ajuizar a demanda penal dentro do prazo legal, sem motivo justificável. Contudo, no caso dos autos, os querelantes, ora recorrentes, munidos de determinada documentação, ajuizaram diretamente a ação penal privada, oferecendo queixa-crime contra os dois ministros, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 171 e 177 do Código Penal, sem antes levar à prévia apreciação do Ministério Público Federal, titular da respectiva ação penal, quaisquer indícios ou elementos de prova acerca dos fatos atribuídos às citadas autoridades. Por isso, acertada foi a decisão do ministro relator, que monocraticamente determinou o arquivamento dos presentes autos, o pronunciamento pela rejeição da queixa-crime, nesse particular, por se tratar, na verdade, da primeira oportunidade pela qual o Ministério Público Federal pôde formular juízo de valor sobre os elementos de convicção
relativos a supostos delitos previstos no Código Penal equivale ao próprio requerimento de arquivamento do inquérito, não se podendo sustentar, desse modo, qualquer inércia ou desídia dessa Procuradoria-Geral da República. Diante disso, o parecer da subprocuradora, já que ela não vislumbra plausibilidade jurídica na interpretação dos recursos, é pelo não conhecimento do recurso em sentido estrito e pelo desprovimento do agravo regimental. Senhora presidente, eu estou acolhendo inteiramente, totalmente, o parecer do Ministério Público para não conhecer do recurso em sentido estrito e negar provimento ao agravo regimental. É o voto. O relator não conhece o recurso em sentido estrito, nega provimento ao regimental. Ministro Lewandowski. Também acompanho, senhor presidente, porque o Ministério Público já se manifestou no mérito, portanto, não há que se falar em ação supletiva, nesse caso. Com o relator. Ministro Joaquim Barbosa. Também eu com o relator, senhor presidente. Ministro Carlos Brito. Com o relator. Ministro César Peluso. Ministro Gilmar, perdão. Ministro Marco Aurélio. Ministro Celso de Mello. Também, senhora presidente. Ministro Sepúlveda Pertence. De acordo. O tribunal, à unanimidade, nos termos do voto do relator, não conheceu do recurso em sentido estrito, negou o provimento ao agravo regimental. Manda chamar o Gilmar. Esse caso é o mesmo do ministro. Ministro Eros Grau, Vossa Excelência é relator do mandado de injunção 689, impetrante é o Sindicato de Servidores do Poder Judiciário do Estado da Paraíba e impetrado o Congresso Nacional. Se Vossa Excelência me permitir, há uma peculiaridade. Na verdade, nós temos na pauta 2 mandados de Sim, injunção. o ministro Gilmar já está chegando. É Ele isso está que você... chegando. Tá chegando. Este 600 é muito curto e eu tenho a impressão de que é oportuno que seja apreciado antes do outro. Antes este ou antes não, o outro? tranquilamente. Esse ou o outro? tranquilamente. O ideal seria apreciarmos o 712 antes. O ministro Gilmar está aí. O ideal seria apreciarmos, se Vossa Excelência estivesse de acordo, o 712, porque aí esse está prejudicado. Na verdade, nós vamos chegar à conclusão de que esse 689, ele está prejudicado. 712. Cancelado, portanto, o pregão, chama a julgamento o mandado de injunção número 712. É esse, ministro Eros? 712, de que é relator o ministro Eros Grau, impetrante ao Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado do Pará, impetrado o Congresso Nacional. Com a palavra, Sua Excelência. Senhora presidente, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado do Pará impetra mandado de injunção com o objetivo de dar efetividade à norma inscrita no artigo 37, inciso 7 da Constituição do Brasil. Sustenta preliminarmente ser parte legítima para ajuizar o presente vrito em consonância com a jurisprudência desta Corte. No tocante ao mérito, aduz que a mora do Congresso Nacional em regulamentar o preceito constitucional relativo ao direito de greve no serviço público impede o seu exercício pela categoria. Conforme exposto na inicial, a entidade sindical impetrou mandado de segurança contra ato da presidência do Tribunal de Justiça do Pará para que se aprove a revisão anual da remuneração dos servidores. Alega a impetrante que a greve parcial foi desencadeada porque não houve apreciação da referida ação. O impetrante ressaltou ainda que, sem prévia comunicação e em desacordo com o pedido da categoria que solicitava um reajuste de 105%, o Pleno do Tribunal de Justiça do Pará publicou a resolução número 9 de 2004, mediante a qual foi concedido aos servidores aumento salarial. Após a declaração da ilegalidade da greve, a direção do Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos pontos e desconto dos dias parados. Requer seja concedida autorização aos filiados do sindicato impetrante para que se utilizem da Lei Federal
7.783, que rege o direito de greve da iniciativa privada até o advento da norma regulamentadora. Solicita ainda seja julgada procedente a ação e declarada a omissão do Poder Legislativo, seja determinada a supressão da lacuna legislativa mediante a regulamentação do direito de greve no serviço público. Pede, ao final, seja reconhecido o direito de greve. Em 17 de setembro passado, na verdade é de 2004, indeferiu o pedido de medida liminar ao fundamento de que esse é incompatível com o mandado de injunção e determinei que fossem solicitadas informações ao presidente do Congresso Nacional, assim como aberta vista à Procuradoria-Geral da República. Nas informações prestadas pelo presidente do Congresso Nacional, está consignado que se encontram em tramitação daquele órgão projetos destinados à regulamentação da matéria. A Procuradoria-Geral da República, ao fundamento de que casos semelhantes foram apreciados pelo Pleno desta Corte, e menciona alguns mandados de injunção, ministro Maurício Corrêa, ministro Mário Galvão, ministro Celso de Mello, a Procuradoria manifesta pelo conhecimento parcial do VRI tão somente para declarar a mora legislativa do Congresso Nacional no que concerne à regulamentação do inciso 7 do artigo 37 da Constituição. Solicitei do Congresso Nacional a remessa ao meu gabinete dos textos dos projetos de lei mencionados em suas informações de folhas, que examinei. Esse exame informa a construção do conjunto normativo a que farei alusão no final do meu voto. É o relatório. O voto de Vossa Excelência. Eu tenho cópia desse voto para ser distribuído aos colegas. Senhor presidente, trata-se de mandado de injunção coletivo impetrado por entidade sindical. A legitimidade ativa de causa do órgão impetrante é reconhecida em consolidada jurisprudência do STF, a partir do mandado de injunção 342, relator Moreira Alves, do mandado de injunção 362, relator Nery, ministro Nery da Silveira, e do mandado de injunção número 20, relator o ministro Celso de Mello. Essa orientação jurisprudencial tem prestigiado a doutrina que considera irrelevante para o efeito de justificar a admissibilidade da ação coletiva o fato de inexistir previsão constitucional a respeito. Sendo assim, é processualmente viável o acesso de entidades de classe, desde que legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano, à via do mandado de injunção coletiva. Conheço o pedido, portanto. A Constituição do Brasil reconhece expressamente aos servidores públicos civis o direito de greve, artigo 37, inciso 7. O direito de greve dos trabalhadores em geral, assegurado pelo artigo 9º da Constituição, encontra-se regulamentado pela Lei 7.783, inaplicável, no entanto, aos servidores públicos civis. No mandado de injunção número 20, ficou assentado que a regra do inciso 7 do artigo 37 da Constituição é provida de eficácia limitada, vale dizer, sua aplicabilidade depende da edição de ato legislativo, requisito indispensável à plena concreção do preceito constitucional. Em ocasiões anteriores, sustentei que o preceito é dotado de eficácia contida. Não obstante, torna-se desnecessário, nesse momento, debatermos a questão. De uma ou de outra forma, a solução a ser, no caso, encaminhada, operará no sentido de viabilizar o exercício do direito de que se trata pelos servidores públicos civis. Entendido como norma de eficácia limitada, o texto normativo constitucional depende da emissão de normatividade futura que lhe entregue e lhe integre eficácia, dando-lhe capacidade de execução. Reclama-se, portanto, para fins de plena incidência do preceito, atuação legislativa que dê concreção ao comando positivado no texto da Constituição. O Congresso Nacional atua, nessas condições, desempenhando a relevante função de sujeito concretizante do que foi nele, isto é, no texto da Constituição, proclamado. Como observou o ministro Celso de Mello, no MI número 20,
Essa situação de inércia do aparelho de Estado, faz emergir em favor do beneficiário do comando constitucional o direito de exigir uma atividade estatal devida pelo poder público, em ordem a evitar que a abstenção voluntária do Estado frustre, a partir desse comportamento omissivo, a aplicabilidade e a efetividade do direito que lhe foi reconhecido pelo próprio texto da lei fundamental. O Poder Legislativo, nesse contexto, está vinculado institucionalmente à concretização da atividade governamental que lhe foi imposta pela Constituição, ainda que o efetivo desempenho dessa incumbência constitucional não esteja sujeito a prazos pré-fixados. Fecho aspas. Esta Corte, mais de uma vez, reconheceu a omissão do Congresso Nacional no que respeita ao dever que lhe incumbe de dar concreção ao preceito constitucional. Nesse sentido, vou ainda me valer da afirmação do ministro Celso de Mello, como segue. Desse modo, entre aspas, desse modo, a inexistência da lei complementar reclamada pela Constituição reflete, forma veemente e concreta, a inobservância pelo Poder Legislativo, dentro do contexto temporal referido, do seu dever de editar o ato legislativo em questão, com evidente desapreço pelo comando constitucional, frustrando, dessa maneira, a necessidade de regulamentar o texto da lei maior, o que demonstra a legitimidade do reconhecimento por esta Suprema Corte da omissão congressual apontada. Fecho aspas. Por oportuno, permite-me ler trecho extremamente relevante do voto do ministro Nery da Silveira, ainda no MI, no mandado de injunção número 20. Eu estou registrando aqui essa manifestação do ministro Nery da Silveira, que conclui dizendo o seguinte: compreendo dessa maneira que, vencido o prazo sem edição da norma regulamentadora, podem aqueles cujo direito não é exercitado por falta da norma e que venham ao Poder Judiciário pedir que lhes assegure o exercício do direito por via do mandado de injunção, podem eles ter a garantia do exercício do direito previsto na Constituição, caso em que o tribunal, em conhecendo de reclamação, decide a hipótese concreta. Havendo, portanto, sem qualquer dúvida, mora legislativa da regulamentação do preceito do artigo 37, inciso 7, a questão que se coloca é a seguinte: presta-se essa Corte, quando se trate da apreciação de mandados de injunção, a emitir decisões desnutridas de eficácia? Essa é a questão fundamental a considerarmos. Já não se trata de saber se o texto normativo de que se cuida, o artigo 37, inciso 7, aqui está grafado errado, se o texto normativo é dotado de eficácia. Importa verificarmos se o Supremo Tribunal Federal emite decisões ineficazes, decisões que se bastam em solicitar ao Poder Legislativo que cumpra o seu dever inutilmente. Se é admissível o entendimento segundo o qual, nas palavras do ministro Nery da Silveira, a Suprema Corte do país decide sem que seu julgado tenha eficácia. Ou, alternativamente, se o Supremo Tribunal Federal deve emitir decisões que efetivamente surtam efeito, no sentido de suprir aquela omissão, reiteradas vezes, como se dá no caso em pauta, reiteradas e inúmeras vezes repetidas. Daí porque passo a sucessivamente desenvolver considerações a propósito dos institutos da greve e do mandado de injunção. A greve é a arma mais eficaz de que dispõem os trabalhadores como meio para a obtenção de melhoria em suas condições de vida. Consubstancia um poder de fato. Por isso mesmo que, tal como positivado o princípio do texto constitucional, artigo 9º, recebe concreção imediata. Sua autoaplicabilidade é inquestionável como direito fundamental de natureza instrumental. A Constituição, tratando dos trabalhadores em geral, não prevê regulamentação do direito de greve. A eles compete decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dela, defender. Por isso, a lei não pode restringi-lo, senão protegê-lo, sendo constitucionalmente admissíveis todos os tipos de greve: greves reivindicatórias, greves de solidariedade, greves políticas, greves de protesto, como afirma
enunciando-as assim o professor José Afonso da Silva. Não obstante, os abusos no seu exercício, como de resto, qualquer abuso de direito ou liberdade, sujeitam os responsáveis às penas da lei. Parágrafo 2º do artigo 9º, lei que, repito, não pode restringir o uso do direito. A Constituição, parágrafo 1º do artigo 9º, apenas estabelece que a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. O artigo 37, inciso 7, consubstancia norma especial em relação ao caráter geral do preceito veiculado pelo artigo 9º. Ou seja, o artigo 9º é norma geral e aqui o inciso 7 do 37 é norma especial em relação àquele preceito mais amplo, estabelecendo que, aspas, o direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei específica. Fecho aspas. E se explica essa natureza especial por duas razões. Em primeiro lugar, porque na relação estatutária do emprego público não se manifesta tensão entre trabalho e capital, tal como se realiza no campo da exploração da atividade econômica pelos particulares. No campo da exploração da atividade econômica pelos particulares, o exercício do poder de fato, a greve, coloca em risco os interesses egoísticos do sujeito detentor do capital, indivíduo ou empresa, que, em face dela, suporta, em tese, potencial ou efetivamente redução da sua capacidade de acumulação de capital. Verifica-se, então, oposição direta entre os interesses dos trabalhadores e os interesses dos capitalistas. Como a greve pode conduzir à diminuição de ganhos do titular de capital, os trabalhadores podem, em tese, vir a obter, efetiva ou potencialmente, algumas vantagens mercê do seu exercício. O mesmo não se dá na relação estatutária, no âmbito da qual, em tese, aos interesses dos trabalhadores não correspondem antagonicamente interesses individuais, senão o interesse social. Vale dizer, a greve no serviço público não compromete diretamente interesses egoísticos, mas sim os interesses dos cidadãos que necessitam da prestação do serviço público. Por isso é relativamente tênue, por exemplo, enquanto poder de fato dotado de capacidade de reivindicação social, a greve exercida no setor do ensino público. Como a falta da utilidade social somente será sentida a tempo mais longo, as paralisações aí praticadas permanecem durante largos períodos de tempo, até que as reivindicações às quais estejam voltadas sejam atendidas, quando e se isso ocorra. Em segundo lugar, a relação do emprego público é instrumental, direto ou indiretamente, da provisão de serviços públicos, cuja continuidade há de ser assegurada em benefício do todo social. Serviço público, na noção que dele podemos enunciar, é a atividade explícita ou implicitamente definida pela Constituição como indispensável, em determinado momento histórico, à realização e ao desenvolvimento da coesão e da interdependência social. Expressão de Leon Deguy. Ou, em outros termos, atividade explícita ou implicitamente definida pela Constituição como serviço existencial, e aqui eu vou me permitir enfatizar, serviço existencial, não essencial, portanto, mais do que essencial. Serviço existencial, dizia, relativamente à sociedade em um determinado momento histórico. É a expressão de Rui Ceni Lima. Daí, senhores, o caráter especial, de norma especial, do artigo 37, inciso 7, em relação à norma geral extraída do artigo 9º da Constituição, cujo parágrafo 1º diz que a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da coletividade. Por isso, tenho que a Lei 7783, de 20 de junho de 89, atinente à greve dos trabalhadores em geral, não se presta, sem determinados acréscimos, bem assim algumas reduções do seu texto, não se presta a regular o exercício do direito de greve pelos servidores públicos. Este reclama, em certos pontos, regulação peculiar
mesmo porque serviços ou atividades essenciais e necessidades inadiáveis da coletividade não se superpõem a serviços públicos e vice-versa. Trata-se aí de atividades próprias do setor privado, de um lado, ainda que essenciais, voltadas ao atendimento de necessidades inadiáveis da coletividade, e de atividades próprias do Estado, do outro. Daí porque, de início, não me parece deva ser aplicado ao exercício de greve, ao exercício do direito de greve no âmbito da administração, tão somente o disposto na Lei 7783. A esta Corte impôs traçar os parâmetros atinentes a esse exercício. Isso me leva a alterar a posição que anteriormente assumi, ao afirmar que a norma veiculada pelo artigo 37, inciso 7º, é de eficácia contida, pois é certo que ela reclama regulamentação, a fim de que seja adequadamente assegurada a coesão social. Por isso, ao adotarmos a classificação usual das normas constitucionais segundo o critério da eficácia, devo necessariamente tê-la como de eficácia limitada. E assim a tenho, porque essa é a conclusão que necessariamente se extrai da interpretação da Constituição no seu todo. A Constituição, seguramente eu os maçarei repetindo isso inúmeras vezes nesse tribunal, a Constituição não pode ser interpretada em tiras, aos pedaços, porém no seu todo. Passo ao exame do Instituto do Mandado de Injunção. Quanto a ele, toda a exposição que segue nesse apartado do meu voto é extraída de justificativa de autoria do professor José Inácio Botelho de Mesquita, anteprojeto de lei por ele elaborado, que foi publicado inicialmente no jornal O Estado de São Paulo, de 26 de agosto de 89, e posteriormente foi convertido no projeto de lei número 4.679 de 90, que o repetiu na íntegra, inclusive a sua justificativa. Diz o eminente professor titular, hoje professor titular aposentado da Faculdade de Direito da USP. É princípio assente em nosso direito positivo que, não havendo norma legal ou sendo omissa a norma existente, cumprirá o juiz decidir o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Lei de introdução do Código Civil, artigo 4º, Código de Processo Civil, artigo 126. Assim, o que pode tornar inviável o exercício de algum direito, liberdade ou prerrogativa constitucionalmente assegurados não será nunca a falta de norma regulamentadora, mas sim a existência de alguma regra ou princípio que proíba ao juiz recorrer à analogia, aos costumes ou aos princípios do direito para suprir a falta de norma regulamentadora. Havendo tal proibição, configura-se a hipótese de impossibilidade jurídica do pedido, diante da qual o juiz é obrigado a extinguir o processo sem julgamento de mérito. Código Civil 267, inciso 6, o que tornará inviável o exercício do direito, liberdade ou prerrogativa assegurados pela Constituição. O caso, pois, em que cabe o mandado de injunção é exatamente o oposto daquele em que cabe o mandado de segurança. Vale dizer, é o caso em que o requerente não tem direito de pretender a tutela jurisdicional e em que requerido teria o direito líquido e certo de resistir a essa pretensão, se acaso fosse ela deduzida em juízo. Essa constatação, prossegue Botelho de Mesquita, é de primordial importância para o conhecimento da natureza e dos fins do mandado de injunção. Dela deriva a determinação dos casos em que se pode admitir o mandado de injunção e também dos objetivos que, por meio dele, podem ser alcançados. O mandado de injunção destina-se apenas à remoção do obstáculo criado pela omissão do poder competente para a norma regulamentadora. A remoção desse obstáculo se realiza mediante a formação supletiva da norma regulamentadora faltante. É este o resultado prático que se pode esperar do julgamento do mandado de injunção. A intervenção supletiva do Poder Judiciário deve subordinar-se, porém, ao princípio da independência e harmonia entre os poderes.
artigo 2º da Constituição. A autorização constitucional para a formação de normas supletivas não importa a permissão ao Poder Judiciário para imiscuir-se indiscriminadamente no que é da competência dos demais poderes. Trata-se apenas de dar remédio para a omissão do poder competente. Para que tal omissão se configure, é preciso que norma regulamentadora não tenha sido elaborada e posta em vigor no prazo constitucional ou legalmente estabelecido, quando houver, ou na sua falta, no prazo que o tribunal competente entenda razoável. Antes de decorrido tal prazo, não há que falar em omissão do poder competente, eis que a demora se incluirá dentro da previsão constitucional e assim também a provisória impossibilidade do exercício dos direitos, liberdades ou prerrogativas garantidas pelo preceito ainda não regulamentado. O que é danoso para os direitos, liberdades e prerrogativas constitucionais não é a demora em si mesma considerada, mas a demora incompatível com o que se possa ter como previsto e programado pela Constituição. O cabimento do mandado de injunção pressupõe, por isso, um ato de resistência ao cumprimento do dispositivo constitucional que não tenha outro fundamento senão a falta de norma regulamentadora. O conteúdo e os efeitos da decisão que julga o mandado de injunção, e bem assim os efeitos do seu trânsito em julgado, devem ser estabelecidos a partir de uma clara determinação do escopo do mandado de injunção, exatamente o que falta no texto constitucional. Pelo que do dispositivo constitucional consta, sabe-se quando cabe o mandado de injunção, mas não se sabe para o que serve. Sabe-se qual o problema prático que visa resolver, mas não se sabe como será resolvido. O que cabe ao órgão da jurisdição não é, pois, constranger alguém a dar cumprimento ao preceito constitucional, mas sim suprir a falta de norma regulamentadora, criando, a partir daí, uma coação da mesma natureza daquela que estaria contida na norma regulamentadora. O ilícito constitucional, o ato anticonstitucional, é algo que só poderá existir depois de julgado procedente o mandado de injunção e, por isso, não constitui matéria que possa ser objeto de decisão no julgamento do próprio mandado. Fixados esses limites, desponta o problema da compreensão da hipótese da norma que será supletivamente formulada pelo tribunal. Deverá ela regular apenas o caso concreto submetido ao tribunal ou abranger a totalidade dos casos constituídos pelos mesmos elementos objetivos, embora entre sujeitos diferentes? Dentre as alternativas, é de se optar pela última, posto que a atividade normativa é dominada pelo princípio da isonomia, que exclui a possibilidade de se criarem tantas normas regulamentadoras diferentes quantos sejam os casos concretos submetidos ao mesmo preceito constitucional. Também aqui é preciso ter presente que não cumpre ao tribunal remover um obstáculo que só diga respeito ao caso concreto, mas a todos os casos constituídos pelos mesmos elementos objetivos. Eu fiz questão de reproduzir essa exposição porque ela me parece, se não a mais completa que se produziu a respeito do Instituto, uma exposição que, na justa medida, coloca os pontos fundamentais atinentes à matéria. E agora eu prossigo. O que deve ser regulado, no caso de que tratamos, é, alterada parcialmente a dicção de Maurice Henriot, a coerência entre o exercício do direito de greve pelo servidor público e as condições necessárias à coesão e interdependência social, que a prestação continuada dos serviços públicos assegura. A mora, no caso, é evidente. Trata-se, nitidamente, e me parece que isso seria indiscutível, de mora incompatível com o previsto e programado pela Constituição do Brasil, no seu artigo 37, inciso 7. Salvo a hipótese de, como eu observei em outra ocasião, lembrando Fernando Pessoa, e recentemente rememorei aqui no plenário, salvo a hipótese de transformarmos a Constituição em papel pintado com tinta e aplicá-la em uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma, salvo essa hipótese, constitui dever-poder desse tribunal
constitui dever-poder nosso a formação supletiva, no caso, da norma regulamentadora faltante. O argumento de que a Corte estaria, então, a legislar, o que se afiguraria inconcebível por ferir a independência e a harmonia dos poderes e a separação dos poderes, é insubsistente. Pois é certo que esse tribunal exercerá, ao formular supletivamente a norma regulamentadora de que carece o artigo 37, inciso 7º da Constituição, função normativa, porém não legislativa. Eu vou me explicar. A classificação mais frequentemente adotada das funções estatais concerne aos ofícios ou às autoridades que as exercem. Trata-se de classificação que se denomina orgânica ou institucional. Tais funções são, segundo essa classificação, a legislativa, a executiva e a jurisdicional. Se, porém, pretendermos classificá-las segundo o critério material, e não mais institucional ou orgânico, se pretendermos classificá-las segundo o critério material, teremos a função normativa, função de produção de textos normativos, a função administrativa, de execução das normas jurídicas, e a função jurisdicional, de aplicação delas. Na menção aos poderes legislativos, executivo e judiciário, estamos a referir os centros ativos de funções, da função legislativa, da função executiva e da função jurisdicional. Essa classificação de funções estatais decorre da aplicação de um critério subjetivo. Elas estão assim alinhadas, não em razão da consideração de seus aspectos materiais. Entenda-se por função estatal a expressão do poder estatal, tomando-se aqui a expressão poder estatal no seu aspecto material, enquanto preordenado a finalidades de interesse coletivo e objeto de um dever jurídico. Ora, a consideração do poder estatal desde esse aspecto liberta-nos da tradicional classificação das funções segundo o critério orgânico ou institucional. Nessa última, porque o poder estatal é visualizado desde a perspectiva subjetiva, alinham-se a função legislativa, a executiva e a jurisdicional, às quais são vocacionados, respectivamente, os poderes legislativo, executivo e judiciário. Afastado, contudo, o critério tradicional de classificação das funções estatais, cumpre fixarmos-nos naquele outro que conduz à seguinte enunciação. Função normativa, função de produção das normas jurídicas, textos normativos. Função administrativa, de execução dessas normas. E função jurisdicional, de aplicação das normas jurídicas. A função legislativa é maior e menor do que a função normativa. Maior porque abrange a produção de atos administrativos sob a forma de leis. Lei apenas em sentido formal, lei que não é norma, entendidas essas como preceito primário que se integra no ordenamento jurídico, inovando-o. Menor porque a função normativa abrange não apenas normas jurídicas contidas em lei, mas também nos regimentos editados pelo Poder Judiciário, seguramente, e não vamos discutir isso, mas também nos chamados regulamentos do Poder Executivo. Daí que a função normativa compreende a função legislativa, enquanto produção de textos normativos, a função regimental e a função regulamentar. Quanto à regimental, não é a única atribuída como poder-dever ao Poder Judiciário, visto incumbir-lhe também, e por imposição da Constituição, a de formular supletivamente, nas hipóteses de concessão do mandado de injunção, a norma regulamentadora reclamada. O que eu estou afirmando, e me permito insistir, é que o Poder Judiciário, ou ao Poder Judiciário, é atribuída, além da função normativa regimental, pelo próprio texto da Constituição, esta função, que é a função normativa, de formular supletivamente, nas hipóteses de concessão do mandado de injunção, a norma regulamentadora. Aqui o Judiciário, na dicção, e eu volto à exposição do professor Botelho de Mesquita, aqui o Judiciário remove o obstáculo criado pela omissão do poder competente para editar a norma regulamentadora faltante, essa remoção realizando-se mediante
a sua formulação supletiva, ao afastamento da omissão. De resto, é ainda certo que, no caso de concessão do mandado de injunção, o Poder Judiciário formula a própria norma aplicável ao caso, embora ela atue como novo texto normativo. Apenas para explicitar, lembro que texto e norma não se identificam. O que, em verdade, se interpreta são os textos normativos. Da interpretação dos textos resultam as normas. A norma é a interpretação do texto normativo. A interpretação é a atividade que se presta a transformar textos, disposições, preceitos, enunciados, transformá-los em normas. Ora, o Poder Judiciário, no mandado de injunção, produz norma. Ele interpreta o direito, na sua totalidade, para produzir a norma de decisão aplicável à omissão. É inevitável, porém, no caso, que essa norma seja tomada como texto normativo que se incorpora ao ordenamento jurídico, a ser interpretado, aplicado. Dá-se aqui algo semelhante ao que se há de passar com a súmula vinculante, que, editada, atuará como texto normativo a ser interpretado, aplicado. O que eu pretendo insistir é que a interpretação é um exercício que consiste em transformar texto normativo em norma. No caso do mandado de injunção, o que nós faremos, e eu espero que assim seja, que se dê um sentido efetivamente ao Instituto do Mandado de Injunção, o que nós faremos será, mediante a interpretação, criarmos uma norma que será aplicada ao caso. Mas, inevitavelmente, essa norma se transformará em texto, da mesma forma que a súmula vinculante consistirá na retransformação da norma em texto. Mas eu prossigo me aproximando do final. Ademais, não há que falar em agressão à separação dos poderes, e eu queria insistir nesse ponto, mesmo porque é a Constituição que institui o mandado de injunção, e não existe uma assim chamada separação dos poderes provinda do direito natural. Ela existe na Constituição do Brasil, tal qual ela se encontra e como ela se encontra na Constituição do Brasil definida. Nada mais. No Brasil vale, em matéria de independência e harmonia entre os poderes e de separação dos poderes, o que está escrito na Constituição. Não é só aquela doutrina, eu me permitiria, com a vênia, é só aquela doutrina, em geral, mal digerida por quem andou lendo mal Montesquieu. Ou não leu. Ou, sobretudo, no original. De resto, o Judiciário está vinculado pelo dever-poder. Eu vou me referir imediatamente a Messias Chapí, em homenagem ao ministro Joaquim Barbosa. De resto, o Judiciário está vinculado pelo dever-poder de, no mandado de injunção, formular supletivamente a norma regulamentadora faltante. Note-se bem que não se trata de simples poder, mas de dever-poder, ideia já formulada por Jean Domat no final do século XVII, depois retomada por Leon de Guy, e entre nós por Rui Barbosa e, mais recentemente, por Celso Antônio Bandeira de Mello. A esse tribunal incumbirá, permito-me repetir, se concedida a injunção, e eu espero que assim seja, incumbirá remover o obstáculo decorrente da omissão, definindo a norma adequada à regulação do caso concreto, norma enunciada como texto normativo, logo sujeito à interpretação pelo seu aplicador. No caso, o sindicato impetrante solicita seja julgada procedente a ação e declarada a omissão do Poder Legislativo, determinada a supressão da lacuna legislativa, mediante a regulamentação do direito de greve no serviço público, autorizando-se a utilização de normas análogas às da Lei 7.783, até o advento da lei própria. Pede, ao final, seja reconhecido o direito de greve. Não se aplica ao direito de greve dos servidores públicos, repito, exclusivamente e em sua plena redação, a Lei 7.783, devendo o Supremo dar os parâmetros do seu exercício. Esses parâmetros vão ser definidos por esta Corte de modo abstrato e geral, para regular todos os casos análogos,
visto que norma jurídica é um preceito abstrato, genérico e inovador, tendente a regular o comportamento social de sujeitos associados que se integram no ordenamento jurídico, e não se dá norma para um só. No mandado de injunção, o Poder Judiciário não define norma de decisão, mas enuncia a norma regulamentadora que faltava para, no caso, tornar viável o exercício do direito de greve dos servidores públicos. E nada obsta que, no que tange a hipóteses ou as hipóteses de outras impetrações, no futuro, que versa em situações análogas, a ela seja estendida, por despacho monocrático do relator, essa mesma regulação, nos termos do disposto no artigo 21 do regimento interno desta Corte. Esse ponto eu também pediria a atenção dos ministros. Eu estou afirmando, quando julgamos um recurso extraordinário, nós damos a norma de decisão para aquele caso. Aqui, no mandado de injunção, nós fazemos mais do que isso. Nós definimos, nós afastamos a omissão para definir a norma que se aplica àquela hipótese. E, por essa razão, é que vem essa proposta contida no item 46 do voto, de que, para os casos análogos, se aplique simplesmente o que for definido, deliberado, no caso, com relação à greve nos serviços públicos por essa Corte. Temos, então, como indispensável a definição, por essa Corte, das medidas a serem tomadas no sentido de assegurar a continuidade da prestação do serviço público. Somente assim poderá ser conferida eficácia ao disposto do artigo 37, inciso 7. Há o direito de greve para o servidor público, mas esse direito de greve tem que ser exercido ou só poderá ser exercido na medida em que se assegure a continuidade do serviço público. Boa parte da filosofia do serviço público encontra inspiração no princípio da sua continuidade, isto é, continuidade do serviço público. A continuidade do serviço público é, na França, afirmada como princípio com valor constitucional, ainda que a Constituição não lhe faça referência. Aliás, a ideia de continuidade é inerente, mesmo no medievo, ao empreendimento de atividades que assumissem a configuração do que modernamente chamamos de serviço público. Uma ordenança de Carlos IX, rei da França, de 1560, estabelecia que os titulares dos direitos de pedágio incumbia a conservação em boa e devida reparação, quer dizer, em bom estado, das pontes, caminhos e passagens. Isso não sendo feito, o produto das receitas do pedágio seria tomado pelos agentes do reino e aplicado à reparação e conservação devidas. O mesmo preceito é reproduzido depois, no século XIX, no caderno de cargas, Cahiers de Charges, aplicável à concessão de transporte ferroviário entre Paris e Lyon. Aliás, esse modelo de caderno de encargos para concessão de pontes, ele vem se reaplicando e acaba hoje compondo o que nós chamamos no contrato de concessão o conjunto das chamadas cláusulas regulamentares. Estreitamente vinculado à própria essência do serviço público, o princípio da sua continuidade, como diz exatamente René Chapin, o princípio da continuidade expressa a exigência de funcionamento regular do serviço, sem qualquer interrupção, além das previstas na regulamentação a ele aplicável. E assim é e deve ser, porque o serviço público é atividade indispensável à consecução da coesão social, e a sua noção há de ser, a noção de serviço público, há de ser construída sobre as ideias de coesão e de interdependência social. Basta, nesse passo, por todas, a observação de Maurice Henriot. As condições fundamentais de existência do Estado exigem que os serviços públicos indispensáveis à vida da nação não sofram interrupção. Por essas razões, e considerando também o que eu tentei expor no início desse
meu já despropositadamente longo voto, que o que se disputa não é mais-valia na greve do serviço público, tal como ocorre quando o trabalhador faz greve contra o patrão na relação privada, e aí se disputa mais-valia. O que se disputa na relação do servidor público com o Estado é fundo público. E, por essa razão, é que assume uma importância extremamente elevada a exigência da continuidade do serviço público, da qual depende a própria continuidade do Estado e da nação. Isso posto, concluindo, a norma, na amplitude que a ela deve ser conferida no âmbito do presente mandado de injunção, compreende conjunto integrado pelos artigos 1º ao 9º, 14, 15 e 17 da lei, com as alterações necessárias ao atendimento das peculiaridades da greve dos serviços públicos, que introduzo no artigo 3º e seu parágrafo único, no artigo 4º, no parágrafo único do artigo 7º, no artigo 9º e seu parágrafo único e no artigo 14. Este, pois, senhores, é o conjunto normativo reclamado no quanto diverso do texto dos preceitos mencionados na Lei 7783. Isso está na penúltima página do voto. O que eu estou propondo é a aplicação da Lei 7783, mas com essas ressalvas que se encontram nesses 7 preceitos. Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recurso pela via arbitral, é facultada a cessação parcial do trabalho, parcial. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados com antecedência mínima de 72 horas. Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, a Assembleia Geral, que definirá as reivindicações da categoria. Esse é o texto da Lei 7783. Mas ela prossegue com a ressalva. E deliberará sobre a paralisação parcial da prestação de serviço. É vedada a rescisão de contrato de trabalho durante a greve, exceto na hipótese do artigo 14. Durante a greve, o sindicato ou a comissão, mediante acordo ou entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar a regular continuidade da prestação de serviço público. É assegurado ao empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de contratar diretamente os serviços necessários. Estou me referindo aqui a todas as hipóteses em que nós estamos diante de serviço público que é prestado por uma entidade da administração sob a forma de personalidade jurídica de direito privado. E o artigo 14, que explicita, constitui abuso do direito de greve e a inobservância das normas contidas na presente lei, em especial o comprometimento da regular continuidade na prestação do serviço público, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo ou convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. Em face de tudo, conheço do presente mandado de injunção para, reconhecendo a falta de norma regulamentadora do direito de greve no serviço público, para remover o obstáculo criado por essa omissão e fazê-lo supletivamente, tornando viável o exercício do direito consagrado no artigo 37 e inciso 7 da Constituição, nos termos do conjunto normativo enunciado neste voto. É o voto que eu submeto à reflexão de Vossa Excelência. Vossa Excelência condiciona a disciplina, né, à inexistência, portanto, da lei. Vindo a lei de que cogita a Constituição, nós teríamos essa disciplina como suplantada. Suplantada. A lei virá e, neste momento, deixará de existir razão para essa supletividade da nossa ação. Eu não faço nada, eu pedi que fosse distribuído junto com a cópia do voto o texto da lei com as alterações
que decorreriam dessas achegas, eu diria, voltadas especificamente a assegurar a chamada continuidade do serviço público, ao mesmo tempo em que se assegura o exercício pelo servidor público do direito de greve que a Constituição proclama. Portanto, o eminente relator propõe um texto. A conclusão do voto de Vossa Excelência, na verdade, é uma conclusão heterodoxa. Excelência conhece do mandado de junção, reconhece a falta da norma E dá a norma supletivamente. formula uma nova norma. E, nesses termos, o voto do relator. Já são 16 horas, eu vou interromper para o nosso intervalo. Retomaremos em 20 minutos. Está suspensa a sessão.